E aí, galera, tudo bom? Bem-vindos ao nosso curso de língua portuguesa. Eu sou Raiane Arcas e vou aqui pegar na sua mão nessa jornada linda pela gramática. Galera, brincadeiras à parte, eu sou, como muitos gostam de me chamar, a professora Sorriso, e eu tô aqui para te ajudar em língua portuguesa. Eu sei que muitos aqui têm dificuldade, então eu vou tentar ao máximo fazer o português ser legal. Vou tentar trazer um pouco de alegria aqui, com muitos sorrisos, para que você consiga entender bem a gramática de forma leve e que, obviamente, eu consiga te ajudar a passar na prova. Beleza? No nosso curso de língua portuguesa aqui no Pratimate, eu dividi um pouco diferente do que você vai ver ali na gramática ou em outros cursos. Eu não vou começar com fonética e fonologia. Nossa primeira aula, como você pode ver, chama-se substantivo. Eu acho que substantivo, além de ser uma das matérias mais cobradas nos concursos militares, é também a que o pessoal mais erra. Então eu acho que é, sabe, essencial. Então a gente tem que começar por ela para que a gente consiga entender bem, mastigar bem esse conteúdo, treinar bastante para que ele só fique bem sussa, bem tranquilo em breve. Aí eu não vou falar só sobre substantivos, só sobre substantivos. Eu peguei aqui pra gente iniciar sobre as 10 classes de palavras. Então, você vai ter aqui uma sequência das 10 classes de palavras e só depois a gente vai entrar lá em fonética e fonologia, tá bom? Então, a gente vai aqui pegar um apanhado, porque eu acho que essa parte morfológica, ela é essencial para que você também entenda a sintaxe. Ou seja, se você não entende bem a morfologia, você também não vai conseguir se dar bem lá em sintaxe, porque você não vai entender que elas estão aqui, ó, uma embaixo da outra. Então, uma hora, se estiver falando no enunciado, para você classificar morfologicamente uma palavra, ela vai ser substantivo. E aí, se você tiver na mesma frase o enunciado pedindo para você classificar aquela mesma frase, aquela mesma palavra, sintaticamente, ela vai se tornar sujeito, talvez, da frase. Aí depende do que a gente está falando. Mas só para vocês entenderem que este assunto, ele tá ali, ó, sabe? Coladinho com sintaxe. Então, eu acho que ele é essencial. Então, eu pretendo começar com ele, justamente para que a gente consiga levar, assim, o pé nas costas, sabe? Um negócio bem fácil, bem mole. Ai, mais mole que isso, só sentando no pudim. Como eu tinha um professor que falava e eu gravei, nunca mais esqueci essa frase. Pô, mais mole que isso, só sentando no pudim, que o pudim é mole. Não é verdade? Sem mais enrolação, vamos que vamos. E aí, olha só, pra gente começar a entender bem esse conteúdo de substantivo, eu trouxe, eu trouxe uma frase para que vocês possam pensar junto comigo. Olha só esta construção, essa história. Vê se vocês conseguem compreender. Saiu para Ial, mas não conseguiu entrar, pois não era próprio para a sua. Então voltou muito triste e foi ver Ná. Aí você fica pensando junto comigo aqui. Entendeu alguma coisa? Essa frase, essa história, esse trecho aqui tá confuso, na verdade. Acho que ficou muito estranho, você não acha? Concorda comigo? Que não tá sem pé nem cabeça? Ó, imagina se a gente agora completasse os espaços ali, ó. Pablo saiu para ir ao cinema, mas não conseguiu entrar, pois o filme não era próprio para a sua idade. Então, Pablo voltou para casa muito triste e foi ver desenhos na televisão. Perceberam como que agora o nosso texto ganhou sentido? Ele agora tem uma ideia a ser transmitida. Percebeu como agora a gente entende esse texto? Não é à toa, não é verdade? Esta é a principal função dos substantivos. Eles dão sentidos aos textos, não é verdade? Ele nomeia os seres do mundo. Então a gente precisa dos substantivos para ter um texto coerente, coeso, conciso. Tudo isso passa aí diante de um texto bem construído. E, obviamente, os substantivos eles estão ali, ó, com a chave na mão para que esse texto funcione. Na verdade, é claro também que um texto só com substantivos fica bem estranho. Dá até para entender. Os modernistas que o digam, né? Eles, lá em algum dos movimentos das vanguardas que eles estavam lá impondo, na época do modernismo, eles queriam alguns textos só com substantivos. Funcionava? Funcionava. Mas demandava ali muita criatividade da parte deles para conseguir fazer um texto só com substantivo. Mas perceberam que sem substantivos fica praticamente impossível de compreender bem um texto. Então, é importante que a gente entenda
isso, beleza? Vamos seguindo. O que é um substantivo então, Rayane? Eu tô ainda por fora. Eu escutei muito sobre isso lá na Titeteca e agora me vem de novo esse conteúdo e eu nem lembro mais o que é. Mas o que é? O que é então? Bom, nada mais, nada menos do que quando você vai nomear todos os seres e todas as coisas que existem. E aí você utiliza os substantivos para isso. Então, garrafa, mesa, microfone, TV, câmera, luz, lâmpada, janela, tudo isso é um substantivo, porque eu estou nomeando aqui as coisas que temos no estúdio do Pratimate. Então, substantivos, tá bom? Sendo assim, os substantivos estão ali no texto com a função de denominar objetos, seres, lugares, sentimentos, coisas em geral, tá bom? Então, eu vou denominar todas essas coisas e eu vou utilizar o substantivo para isso, tá bom? Como é que eu posso classificar? Ele pode ser classificado de diversas formas, tá bom? Primeiro, quanto à sua forma, ou seja, a sua estrutura. Ele pode ser simples ou pode ser composto. Eu acho que só pelo próprio enunciado você já sacou do que eu tô falando, não é verdade? Simples, quando ele vai apresentar apenas uma palavra ou apenas um radical, ok? Se você já conhece ele, você já está estudando língua portuguesa já de outros momentos, né? Já estudou um pouquinho, você sabe o que significa radical. A gente vai falar até mais sobre isso mais lá na frente, mas é a estrutura que não muda, né? Quando a gente vai acrescentando palavras ou sufixos ou afixos naquele pedacinho da palavra que não muda, a gente chama isso de radical. Menor unidade, né? O radicalzinho ali. Então, a gente tem, por exemplo, aqui pão, né? E sol, só tem um radical. Eu não tenho menos do que isso. E se eu acrescentar qualquer outra coisa, ela ganha um outro significado. Então, a menor parte ali da palavra é sol. Ou e assim como pão. E assim como mesa. Ok? Entre outros. Já um termo composto vai ter mais de uma palavra ou mais de um radical. Isso que fica fácil, né? Então, eu tenho aí gira mais sol. Virou girassol. Eu tenho duas palavras, dois termos, que juntos ali ganharam um novo significado. Vai ser girassol. Assim como eu pego pão e pego mel e falo que é pão de mel. Eu não sei se necessariamente, né, o pão de mel é feito de mel. Não sei, não sou boa na confeitaria. Mas acho que seria um nome bem propício, né? Você pegar mel e juntar com pão. Mas não é o pão de sal, sabe? Ganha um outro significado. O pão de mel já virou um doce. E é um doce diferente, que você faz com ingredientes que não tem nada a ver com pão. Porque pode ser que o meu pão não seja o mesmo pão que você já pensando aí, né? Eu não sei que pão que vem na tua cabeça, porque eu não sei qual cidade você tá me assistindo, né? Mas quando eu falo pão, já penso em pão de sal. E aí meu marido sempre diz que pão de sal é coisa de mineiro. Eu não sou mineira. Aí aqui no Rio de Janeiro é pão francês. Mas pode ser que aí o pão que tem aí, que assim, surgiu na tua cabeça, seja o pão suicinho, ou um pão ciabatta, ou sei lá qual é o pão, entendeu? Mas quando eu coloco um outro radical, uma outra palavra, em pão e boto pão de mel, cara, ganhou um outro significado, nada a ver. E aí, quanto à forma, eu classificaria isso de como substantivo composto, ok? Só porque apresenta mais de um radical. A gente vai seguindo, tá bom? Tudo certo até aqui, né? Vamos classificar agora quanto à forma, só que agora entre primitivo e derivado. Como acho que os enunciados aqui estão bem claros, né? Entre simples e composto ficou bem tranquilo, né? Agora, primitivo e derivado também é bem tranquilo. Pensa, algo que é primitivo é aquela base, né? Algo inicial, é primitivo. Enquanto o derivado vai derivar de alguma coisa. Então, acho que o enunciado, a nomenclatura já deixa, assim, acho que bem fácil do que se trata. Concordam comigo? Então, eu posso ter ali, ó. São aqueles que dão origem a outros substantivos. Do que eu tô falando? Estou falando de primitivos. Enquanto os derivados são aqueles que se originam de outros substantivos. Então, derivado. Tranquilo. Quando eu olho aí para a palavra café, eu consigo pensar que ela vem de alguma outra palavra? Não, ela é a base, apesar de que eu tenho cafeteira, cafezal, eu tenho outras palavras que surgem de café. Então, café é primitivo, enquanto cafeteira, cafezal é derivado, ok? Tranquilo, né? Então, olha, a mesma coisa acontece com peixe. Peixe eu não consigo diminuir mais do que peixe, ok? Mas eu consigo pensar em outras palavras que vêm do peixe. Então, eu tenho peixe, tenho peixaria,
peixeiro, tá vendo? Outras palavras que derivam de peixe. Então, peixe é primitivo, peixaria, peixeiro é derivado, ok? Enquanto acontece a mesma coisa com ferro. Ferro, ferreiro e assim por diante, tá bom, gente? Coloquei 3 exemplos bem bobos, bem fáceis, para que vocês consigam reparar. Essas terminologias, né, essas nomenclaturas, elas são possíveis de serem acrescentadas, tá bom? Então, uma palavra ela pode ser simples e primitiva, ou, né, composta e derivada. Bom, isso vai sendo agregado, vai sendo acrescentado à classificação, tá bom? Pode aparecer lá na sua prova vários nomes, né? Simples, primitivo, nananana. Pode aparecer outras coisas, tá bom? Vamos seguindo. Aí a gente tem agora quanto à significação, ou seja, quanto ao significado que este substantivo vai apresentar. Ele pode ter um significado de substantivo comum ou de substantivo próprio. Eu acho que, como a gente pode observar, né? Eu sempre tenho colocado um que é o oposto do outro, para ficar fácil, né? Então, se você entender bem o comum, você entende o próprio e vice-versa. O que é o próprio, gente? Poxa, eu acho que nem preciso, dizer muita coisa, né? Eu acho que ficou bem óbvio. É quando você vai designar um ser determinado, né? Um determinado ser. Ou seja, alguma coisa muito específica, ok? Você vai individualizar alguém, um ser, um local, quando você coloca um substantivo próprio, ok? Então, quando eu vou falar ali Portugal, quando eu vou falar ali Flávio, Brasília, Brasil, Rayane. Pratimate, né? A gente tá falando de coisas próprias, né? Vai determinar ali, individualizar um ser, ok? Quando eu vou falar de uma coisa mais genérica, né? De uma coisa mais aleatória, qualquer, de um ser de qualquer espécie, de maneira mais genérica, tipo país, time, homem, animal, fruta. Tudo isso é uma forma mais genérica. Fruta existem várias, né? Assim como existem vários times, e existem vários homens, e existem vários países, e existem vários estados, várias coisas. Aqui eu não fiz a coisa meio paralela, igual eu fiz nos outros dois, né? Que nós já vimos. Aqui eu botei um pouco mais separado, só porque aqui não botei a correspondência. Só pra vocês não acharem que não existe um time chamado Flávio, né? Em Brasília, no meu país. Então, só pra vocês verem que não tem correspondência nesse caso aqui, tá bom? Nos outros dois tinham. Vamos entender aqui, né? Acho que ficou bem tranquilo, né? Essa partezinha aqui do que é o comum, do que é o próprio. E vamos seguindo. Quanto à nossa classificação ainda, eu também posso classificar o meu substantivo além do que a gente acabou de ver, né? Simples e próprio, posso também classificar como concreto e abstrato. Simples não, comum. Comum e próprio, também posso classificar como concreto e abstrato, ok? O concreto vai designar os seres propriamente ditos, isto é, o nome de animais, vegetais, pessoas, lugares e coisas, ok? Normalmente, o concreto vai ter uma existência independente, ou seja, própria. Então, os substantivos concretos não dependem de outro ser para existir. Eles são próprios, ok? Eles não precisam, são independentes. Então, temos ali cavalo, capim, pedra, luz, bola, janela, concreto, tá bom? Diferente disso, a gente tem o abstrato, que vai designar uma ação, um estado, uma qualidade, um sentimento, ou seja, também a gente consegue perceber, né, que ele só pode existir se ele estiver dentro de uma pessoa, vamos dizer assim, né? Ele depende de outro ser para existir. Alguém expressa a ação, né? De subir em algum lugar, né? Alguém que vai ter o estado de ansiedade, alguém que vai ter a qualidade de ser feliz, né? Então, alguém que está exercendo ali um sentimento por alguém ou por algo. Então, subida, beleza, ansiedade, caminhada, felicidade, todos esses exemplos aqui é um ser humano. É alguém que vai expressar, alguém que vai fazer esse tipo de ação, esse tipo de estado do ser, tá? Esse tipo de qualidade, esse tipo de sentimento. Esqueça aquele conceito que você aprendeu lá na tieteteca de que um substantivo concreto é que você consegue pegar, sabe? Você consegue tocar. Já ouviram isso, não já? Você já ouviu isso, não já? Eu já ouvi isso.
E o abstrato é aquele que a gente não consegue pegar. Cara, é furado, que vai chegar um momento que você vai pegar uma palavra que tu, putz, eu não pego essa palavra. Sei lá, agora eu nem consigo pensar no exemplo mais nesse tipo que gera mais dúvida. Mas, cara, pensa que o concreto é um ser propriamente dito, ok? Não necessariamente é um ser real, tá? Pode ser um ser fictício, tá? Às vezes aparece lá fada. Fadas não existem, né? Mas é um personagem, é um ser. Então, concreto. Tá bom? Tem uma existência independente. Mas agora, beleza, ansiedade, felicidade, tudo isso depende de um ser. Alguém tem que ser feliz, né? Alguém tem que expressar a felicidade. Alguém tem que ter algum estado de tal coisa. Então, esse é o absurdo, entendeu? Não memoriza com esse negócio de pegar e não pegar, porque vai dar ruim em algum momento. Em algum momento você vai ter uma dúvida, e você vai falar, mas eu pego essa coisa, eu pego esse negócio, sabe? Não dá certo. Grava que um é dependente, que é o caso do abstrato, e e o outro é independente, que é o caso do concreto. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos classificar agora esse substantivo quanto à quantidade de seres. A gente vai chamar isso de substantivo coletivo, que a gente tem uma infinidade de substantivos coletivos. Cara, a gente tem um monte, assim, mas assim, coletivo tem até mais. Raiane, como que eu faço para memorizar os coletivos? São muitos, gente, são sim. Eu não posso mentir, entendeu, pra vocês. E cai na prova, cai na prova. Eu posso dizer qual que vai cair? Não consigo. Não tenho aquela bola de cristal ainda. Então, você vai ter que memorizar, cara. Sério. É isso. Não tem pra onde correr. Tem dicas, assim, pra te dar. Coloca, assim, alguns... Eu separei aqui 4. Tipo, esses 4 aqui, você tem que saber. Tipo assim, não tem como você ir pra prova sem saber o coletivo desses 4, pelo menos, entendeu? Você tem que saber esses 4 e mais 5. Esses 4 e mais 10. Pelo menos. Capite? Capite? Por quê? Tu não sabe qual que vai cair na prova. Não tem ideia, eu também não, entendeu? A gente tem a premonição, geralmente, né? Que às vezes eu adivinho algumas coisas, é a unção aí do pratimate. Mas agora que eu não faço ideia, é só na hora que vem o negócio. Mas presta atenção, dicas. Coloca ali uma lista com 10 pelo menos. Além desses 4, que esse aqui você tem que saber. Além desses 4, coloca uma listinha com 10, 15, 9, vai aumentando a lista, entendeu? Coloca ali na tua parede da geladeira, o local que você mais visita da casa, do cômodo. Espelho do banheiro. Se você dormir numa beliche, coloca ali, ó, no teto da beliche. Sei lá, a gente dá um jeito. Memoriza alguns, pelo menos. Eu não quero, obviamente, aqui que você memorize todo, porque seria impossível. A não ser que seja muito crânio, entendeu? Aí você conseguir, meu filho, tá de parabéns. Mas, uns 10 ali, tá de boas, tá tranquilo, tá bom? O que é o coletivo? Nada mais, nada menos do que aqueles que se referem a seres considerados em conjunto. Quando eu estiver falando em um conjunto de seres, eu vou utilizar os coletivos. Então, quando eu falo aqui de um conjunto de ilhas, eu estou falando de um arquipélago. Estou falando de peixes, eu estou falando de um cardume. Estou falando de abelhas, posso estar falando de uma colmeia, entre outras, tá? Abelha é um que pode ter mais de um. Se eu estiver falando de molho, tenho chaves ou verduras, um molho de chaves, um molho de verduras. Então, esses aqui são os 4, assim, principais. Principais. É claro que tem outros, tá bom? Vamos agora aqui pensar também em relação à quantidade de seres, aqueles que são os partitivos, né? Que são os que indicam ali as partes em que se divide um todo. Esse também é bem tranquilo. A gente vai acabar vendo esse aqui também de novo lá acaba vendo, né, de uma certa forma, nos numerais. Então, só pra gente perceber que a gente tem aqui uma junção, né, desses dois conteúdos. Comprei 2 pedaços de pizza. Então, a gente tem aqui pedaço, né, que indica ali uma parte que se divide um todo. É o partitivo. Importante para caramba é o IPC, né? É interessante notar que os níveis de classificação de substantivos não são excludentes, tá bom? Olha aqui o exemplo do menino. O menino é muito inteligente. Lembra que eu comentei isso lá no início da aula de hoje? Então, ele vai sendo agregado ali, vai ganhando classificações, tá bom? Então, o substantivo menino, ele é primitivo, porque a partir de menino que vem ali outras palavras. Então, menino é a base, eu tenho meninice, meninão, ou seja, palavras são derivadas. Então, menino é primitivo.
Ele não tem mais de um radical, então ele é simples. Ele é comum, porque designa, né, um ser normal, genérico, pode ser qualquer menino, e ele é, no caso isso é o concreto, né? Ele é concreto por conta disso, e ele é comum, porque simples e comum, né? Acabei falando dos dois juntos, né? Então é isso, ok? Ele é simples, ele é primitivo, ele é comum e ele é concreto. Uma única palavra, no caso aqui, menino, pode apresentar, pode apresentar todas essas 4 classificações, tá bom? Rayane, significa dizer que eu tenho que ir pra prova sabendo todas as 4? Sim, você tem que saber identificar. Significa que a prova vai te pedir as 4? Não. Pode ser que ela só peça ali primitivo. Ah, qual das alternativas a palavra é primitiva? Pode ser isso. Ou qual das alternativas trata-se de um substantivo concreto? Pode ser também. Então, não necessariamente, tá bom? Vão aparecer os 4, mas você precisa saber identificar os 4, tá bom? O que é bem simples, perceberam? Bem tranquilo, bem mole. Não vejo, assim, nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos seguindo. Uma coisa importante para avançarmos. Vamos resumir aqui. Que aí você entender bem. O que a gente precisa saber para avançar no conteúdo? Vamos resumir aqui o que a gente assistiu, o que a gente viu até agora. O que é substantivo? É o nome de tudo o que existe, ok? É um ser animado ou aquilo que imaginamos, que pode ser um ser inanimado, ok? Então, substantivo, né, é o nome que você vai dar tanto para um ser que existe, animado, ali, real, quanto para um ser fictício, tá bom? Seres, no geral. Sempre pode vir antecedido de um artigo. O artigo acompanha um substantivo. E o substantivo é acompanhado de um artigo. Na dúvida, você pode inserir um artigo antes da palavra. Se você não tiver certeza se aquela palavra é um substantivo, coloca ali um artigo na frente dela, que aí vai dar certo. E, por último, e não menos importante, o substantivo ele é variável, ok? Em gênero e número. A gente vai ver isso já já nas aulas de flexão, ok? E por último, não se esqueça, esse aqui é importante para caramba, tá bom? Não se esqueça. O artigo, ele tem o poder de substantivar as palavras. Então, lembra que eu acabei de falar que o artigo, ele acompanha o substantivo, e um substantivo, ele é acompanhado de um artigo? Esse é certo. Só que, às vezes, eu tenho uma palavra que ela não é um substantivo. Posso estar me referindo a um verbo, posso estar me referindo a um adjetivo. E aí eu quero substantivar esta palavra. O que eu faço para transformar? O artigo tem esse poder. Ele pega uma palavra que normalmente não é um substantivo, que é um verbo, um advérbio, alguma outra coisa, né? E aí, ela substantiva, né? Eu coloco um artigo na frente e eu tenho o poder, né? O artigo tem esse poder mágico, né? De substantivar essa palavra. Então, é muito comum uma questão dessa. Por isso que eu coloquei aqui um não se esqueça, com um IPCzinho. A gente vai acabar vendo isso aí naturalmente em breve, nas próximas aulas. Até de artigo a gente vai acabar comentando sobre isso. Mas é importante você só passar daqui sabendo que isso existe, tá bom? Esse é um fator, assim, importante para que você consiga avançar nas aulas. É muito comum que a banca coloque uma palavra que comumente não é um substantivo e torne a substantivo. É bem clássica essa questão, ok? Então, você tem que saber identificar isso, você tem que saber acertar. Você tem que acertar essa questão. Por isso que eu coloquei aqui que substantivo é a matéria número 1, porque você tem que saber, não só substantivo, né? Eu acho que as classes de palavras, tem que saber tudo, cara. Porque como é que você vai saber que a palavra naturalmente não é um substantivo? Você tem que conhecer a morfologia, né? Você tem que saber, não. Aqui tá sendo substantivado porque no início dessa palavra, né, naturalmente, ela é um adjetivo, ela é um verbo, ela é um pronome, ela é um advérbio, é alguma outra coisa. E aí, neste caso aqui, nesta oração, neste enunciado, está com um artigo na frente, e aí por isso foi substantivado. Então, você tem que saber sacar essas coisas. Mas, tá vendo que um conteúdo, ele está atrelado a outro? Uma coisa depende da outra, beleza? E aí, como é que eu faço para substantivar? Coloco o artigo na frente. Olha só um exemplo prático disso, ó. Recebi um não de resposta. Olha que absurdo, recebi um não, cara. A menina não quis, me deu um não na cara. Esse um não que a cremosa deu aqui pro menino é o quê? Um advérbio de negação, que é o advérbio não, que está sendo substantivado aqui por causa do artigo 1, o artigo indefinido, né? Então,
eu consigo fazer isso com qualquer palavra, praticamente. É só saber construir. E neste caso aqui, há essa substantivação do advérbio. Beleza? Galera, agora vamos fazer essa questão número 1. Bem fácil, bem moleza. Vamos resolver? Olha só o enunciado, é bem objetivo. Ele te dá ali, ó, uma frase, sublinha 3 palavras, ele pede pra gente classificar cada uma delas. E aí, a gente acabou de ver, né? Eu acabei de explicar que uma palavra, um substantivo, pode agregar, né? Pode ter mais de uma classificação, ok? Isso aí você entendeu. Aqui, essa questão é interessante porque ela pega uma classificação dentre todas as 4 possíveis, né? Então, 4, eu acho que, ou mais, né? Agora eu esqueci de contar. Mas, dentre todas as possibilidades de classificação, ele pega só uma, entendeu? Você tem que conseguir ir eliminando a ponto de achar exatamente qual encaixa em qual, ok? E ele pede respectivamente. Então, tem que começar aqui de criatividade, capacidade, dados. Eu acho que nessas questões, assim, é sempre bom eliminar logo mais fácil. Eu acho que a palavra mais fácil é dados. Concorda comigo? Dados não tem como ser, dentre aqui as alternativas que temos na questão, não pode ser composta, porque só tem um radical, então não é uma palavra composta. Já eliminaríamos a letra C. E não é uma palavra derivada, ela é primitiva, ok? Então, acho que fica fácil. Já eliminamos 2 alternativas aqui na número 1. Ficaríamos entre A ou B, ok? Aí nós vamos para a palavra capacidade. Capacidade que a gente tem capaz, capacidade. Perceberam? A gente tem um sufixo aqui que é acrescentado à palavra capaz. Então, é uma palavra derivada. Capacidade vem de outra palavra. Capaz, capacidade, ela é derivada. É uma palavra comum? É também. Porque ela não é própria, né? É uma palavra comum. Então, ainda estou na dúvida entre A ou B. O nosso gabarito vai ser ali achado na primeira palavra, que é criatividade. Criatividade é uma palavra que vem, no caso, não é uma palavra que vem, né? Mas é algo, né, que depende do ser humano para existir, né? O ser humano exerce a capacidade de ser criativo. Concorda comigo? Então, alguém é criativo, alguém exerce a criatividade. Então, vai ser um substantivo abstrato, ok? Não é concreto, é abstrato. Então, neste caso aqui, a gente mataria, que é a letra A. Concordam comigo? Olha aqui, coloquei para vocês nossa resolução aqui. Ficamos com número 1, letra A. Criatividade, abstrato, capacidade é derivado e dados é simples. A gente consegue aí matar. Não é letra B, não é letra C e não é a letra D. Beleza? Essa era uma questão bem clássica, né, em relação a este conteúdo. Veja que ela aborda ali várias coisinhas que nós vimos aqui durante essa aula toda. Então, acho que ficou bem fácil. Número 1, letra A. Olha, mais uma, ó, dá pausa e pensa sobre essa, que essa é bem legal, bem fácil. A palavra livro. Veja que aqui, ele quer também os 4, tá vendo? Em relação ao livro. Ele diz que é próprio, concreto, primitivo e simples, comum, abstrato, derivado e composto, comum, abstrato, primitivo e simples, comum, concreto, primitivo e simples. Acho que a gente consegue ir eliminando algumas, concordam comigo? Acho que sim, próprio já elimina a letra A, não é verdade? Poxa vida, não é próprio. Então, letra A, cortado, não é a letra A. Aí a gente consegue, indo pro ponto 2, rapidamente eliminar 2 alternativas. Gente, em que mundo, que livro vai ser abstrato? Quem exerce ali alguma coisa de livro? Não tem como. O livro, ele não precisa de nenhum outro ser para existir. Livro é livro, é um negócio comum, concreto, total. Primitivo, porque de livro vem livraria. E ele é simples, porque não tem outro radical. Ficaremos com letra D. Essa era bem fácil, assim, bem para treinar. Espero que você tenha acertado essa, tenha dado pausa aqui no vídeo e tenha conseguido fazer essa aí, ó, sem piscar. Rapidamente, eu olhei, papum, letra D. Galera, beleza? Mais uma aí pra gente fechar nossa aula. Uma da AGS 2020 que diz assim, ó. Leia os versos do hino à bandeira reproduzidos abaixo. Então, a gente tem um trechinho aí do poema do Olavo Bilac. E ele diz assim, ó.
Em teu seio formoso, retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Ai, que lindo. Olavo Bilac que é um gênio. Lindo, maravilhoso. Nesses versos é incorreto afirmar que o substantivo tananana, aí ele te dá aí 4 afirmativas, tá bom? Ele quer a errada. Qual afirmativa não está certa? Ele diz na letra A que céu é concreto, na letra B que mata é derivado, que verdura é abstrato e que Cruzeiro do Sul é próprio. Qual afirmativa está errada? Pensa aí comigo, pensa comigo. Vamos ver se você vai marcar certa. Dá um pause aqui, eu vou até sorrir para você dar um pause. E aí você vai despausar e vai ver o gabarito comigo. E aí? Marcou? Vamos passo a passo? Eu acho que a gente consegue fazer essa questão eliminando. Como assim todas as outras, né? Eu acho que é sempre melhor a gente ir eliminando as que são mais fáceis. Cruzeiro do Sul é próprio? Com certeza, gente. Essa letra D você não poderia ter dúvidas. Eu espero que você não tenha marcado D. Fala que você não marcou D. Fala, fala, fala. D está correta. A classificação está certinha. Cruzeiro do Sul é próprio. Sim. Olha a letra maiúscula ali. Ele tá falando, né? Da constelação. Ele tá falando da constelação Cruzeiro do Sul. Então, não é qualquer constelação. É a constelação Cruzeiro do Sul. Estou especificando, né? Então, tem a ideia ali do próprio de individualizar. Ok? Que a gente acabou de ver. Então, letra D está correta. Eu acho também que você poderia ter eliminado facilmente letra A. Céu é concreto? Concretíssimo. Como que você vai pensar que céu é abstrato, né? Céu não depende de nenhum outro ser para existir, só Deus, né? Deus criou o céu. Mas fora isso, você não precisa do céu. O céu não é um sentimento, nem é nada, entendeu? Céu é céu. Então, concreto? Concreto. Letra A tá corretinha também a afirmativa. Ele quer errada. E aí, talvez, não sei se você parou para pensar na letra B e na letra C. É o que geralmente, né, eu reparando aqui, o que as pessoas ficaram mais dúvidas, né? Na prova da EGS 2020, o índice de erro dessa questão foi nessa aqui, entendeu? Em relação à letra B e a letra C. O pessoal teve dúvidas, mas fica aqui comigo que eu vou te explicar. Na letra C, ele diz que verdura é abstrato, né? Ele diz, ó, a verdura sem par destas matas, ou seja, a qualidade do que é verde, né? A verdura ali é algo que tá realmente vivo, sabe? E aí, a mata, ela está expressando a qualidade de ser verde, tá vendo? Verdura é abstrato nesse sentido porque está dependendo da mata para ser verde, perceberam? Então, é uma coisa que depende de outra para existir. Então, verdura aqui é um adjetivo, né? Que está dando essa ideia de algo ser muito verde, né? A verdura sem par está dando essa qualidade do que é verde para as matas. Então, verdura é abstrato? Sim, está corretíssimo, corretíssimo. O que vai nos restar a letra B ser o nosso gabarito. Mata não é derivado, gente. Mata, pelo contrário, né? De mata vem matagal. Ou seja, mata é primitivo e matagal é derivado. Então, eu coloquei aqui agora, vou até sumir aqui, coloquei aqui no slide para que você possa ter esse conteúdo que eu falei, né, dessa questão, detalhado para vocês depois estudarem, né? Então, o substantivo mata, como eu acabei de dizer, por não vir de uma outra palavra dentro da língua portuguesa, é, na verdade, primitivo. Derivado seria, por exemplo, a palavra matagal, como eu acabei de mencionar. Quanto aos demais substantivos aí em análise, céu é concreto, porque tem existência própria, então tá certinho ali como eu mencionei. Cruzeiro do Sul é próprio também, porque é o nome de uma constelação, então tá certo. E verdura, no caso, aqui é abstrato, porque expressa uma qualidade para as matas que são verde. Então, verdura no texto indica a qualidade do que é verde. Então, por isso, letra B aí é o nosso gabarito. Tranquilo? Belezinha? Acho que ficou fácil, né? Acho que até agora vocês conseguiram entender bem este conteúdo. Então, a gente vai terminar aqui o primeiro bloco e vamos entrar no segundo. Olha só, até já!